O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando o seu lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos e filhas, nós estamos neste acampamento no combate da oração. E esse acampamento acontece neste tempo da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que evidencia para nós o que é o combate, né? Você conhece a origem desta espiritualidade da Quaresma de São Miguel? Bom, a origem se remonta a São Francisco de Assis. Ele vendo que entre uma quaresma e outra, né? Ou seja, a quaresma que prepara para a Semana Santa e a quaresma do outro ano, dava-se um tempo muito prolongado. E ele tinha um grupo de penitentes que ele acompanhava, e ele propôs, em oração com esse grupo, de criar entre o tempo do início e do fim da quaresma, ou seja, mais ou menos ao meio deste tempo entre uma quaresma e outra, a quaresma de São Miguel. E essa quaresma tem início qual dia? Dia 15 de agosto. Qual é a solenidade do dia 15 de agosto? A Assunção de Nossa Senhora. Então é um tempo propício para celebrarmos, para vivermos esse acampamento no combate da oração. Porque a igreja inteira, de origem, né, de espiritualidade franciscana, e tendo Nossa Senhora como esta que combate conosco na oração, estamos nesse tempo maravilhoso. Então, combatem conosco neste tempo, em especial, na mais alta grandeza, né? A Santa Virgem Mãe de Deus, Senhora dos anjos e santos. Combate conosco também São Francisco de Assis e os santos franciscanos. Combatem conosco esta luta, os anjos sobre a ordem de Miguel. Estamos bem de exército, sim ou não? Quem pode com esse exército, pelo amor de Deus? Ninguém combate e pode vencer um exército que em nome de Cristo tenha toda pura, toda santa, Mãe de Deus como Senhora, Rainha do exército. Ninguém vence um exército que tem São Miguel, São Francisco de Assis nas fileiras de combate, sim ou não? Então nós precisamos viver esse tempo com um entusiasmo renovado. Não sei se você mudou alguma coisa neste tempo da quaresma para rezar, né? Nós estamos vendo aí esse movimento tão poderoso de oração nas madrugadas, com o Frei Gils, com o Instituto Hesed, né, que está aqui conosco. Amanhã chega
chega o sacerdote também do Instituto Hesed, né? Inclusive o irmão me enganou lá, eu pensei que era o sacerdote, não era, o irmão. Parecem muito, né, fisicamente também, mas amanhã chega o sacerdote que vai encerrar o retiro. Então, quanto fruto tem dado a igreja do Brasil e no mundo, né? Porque tem brasileiro em todo lugar, né? Tem brasileiro aí espalhado, rezando português, rezando nestes horários aí da madrugada, com o Instituto Hesed, com o Frei Gilson. Se você pesquisar, por que o Frei Gilson reza à madrugada? Sabe quem você vai encontrar? Quem é o culpado do Frei Gilson ter essa inspiração de rezar nas madrugadas? Quem diz aí? Quem chuta? Monsenhor Jonas Abib. Porque numa reflexão, o Frei Gilson colocou lá no YouTube dele, creio que há uns 2 anos atrás, um trechinho lá do Padre Jonas dizendo, né, que o momento propício em que Deus derrama as suas graças de maneira espetacular é entre 3 da madrugada e 6 da madrugada. Que o padre orientava muito as pessoas que necessitavam de grandes milagres a fazerem grandes sacrifícios, a acordar nas madrugadas para rezar. E ele dizia lá naquele pequeno trecho, né, que muitas vezes a pessoa escolhia rezar de 3 até 3:30, 4 da manhã e voltar a dormir. Outras já acordavam por volta de 5, 5:30 da manhã, rezavam até as 6 e depois continuava o dia. E ele partilhava daqueles frutos, né? E ali o Frei Gilson diz que ali começou a inspiração dele para rezar a este horário nas madrugadas, né? Coisa bonita, sim ou não? Esse Padre Jonas é culpado de muita coisa, né? Graças a Deus. Inclusive, a vocação sacerdotal minha, né, do Padre Joaquim, nasce do coração deste homem, que é um combatente na oração, né? Me preparando para esta homilia neste acampamento, eu coloquei lá, né, no YouTube, assim, muito difícil de fazer, né? Quem pesquisa aí no YouTube, no Google sabe, né? No combate da oração, Padre Jonas Abib. Aí tem lá uma oração que ele faz com a Luzia, com este nome, né? O combate da oração. Lá está dizendo que é de 2010, mas eu acho que é até mais antiga. Depois eu vou perguntar à Luzia, para tirar as provas dos 9, né? E o padre tem também uma sequência de livros, combatentes, né? Combatentes na oração, né? Mas ele tem um título para cada livro, né? Combatentes na alegria, combatentes na esperança, combatentes na fé, combatentes na provação, combatentes no perdão, combatentes no amor. E o padre, quando prega sobre o combate da oração, sabe o que ele disse? Que toda a canção nova é fruto do combate da oração. Você está no santuário Pai das Misericórdias, né? Você já percebeu que milagre é esse lugar? Como aqui há uma estrutura favorável à oração. Quando eu cheguei à Canção Nova, lá em 2008, vindo lá de Castanhal, no Pará, né? Você acredita que existe essa cidade, Castanhal, no Pará, né? Pois é, existe. Depois você dá uma pesquisada no Google. Por enquanto acredita no padre, né? Lá no Pará, eu cheguei aqui e quando eu andava aqui pela chácara e passava ao lado ali do Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, eu ficava extasiado, digo, meu Deus, como pode uma estrutura tão grande como essa, só para evangelização, né? E este santuário e toda a estrutura da Canção Nova. Isso tudo é fruto da oração. Meu Deus, quanta graça, quanto poder. Então eu espero que esta introdução te motive a viver o combate da oração nessa Santa Missa, amém? Combate também para não dormir, hein? Tá um calorzinho aí, né? Tem gente cansada, dormiu mal à noite, mas pega firme, vamos juntos. Diz para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, minha irmã, fala para ela. Vamos combater na oração. Não deixa o sono roubar este momento de graça da sua vida. Amém. Nos retiros eu brinco dizendo assim, olha, não fica dormindo para mim não jogar o microfone na sua cabeça, né? Mas daqui vai ficar muito longe, não dá nem para brincar assim, né? O padre não acerta nunca, né?
Mas vamos lá, firmeza, hein? Vamos até o fim, neste combate da oração, neste momento de graça. Meus filhos, celebramos hoje a festa de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima é a primeira santa da América Latina. Nasceu no Peru, filha de pai espanhol. Esta santa viu a sua família empobrecer. Ela que tinha uma família que tinha uma boa condição em Lima, no Peru, empobrece por meio do declínio financeiro do seu pai, da sua família, e de uma família que tem recursos, passa a precisar lavar roupa, plantar rosas, fazer serviços manuais para cuidar de seus pais. E Santa Rosa, que a princípio não tinha esse nome, mas por tanta beleza que aquela menina, que aquela jovem tinha, uma de suas colaboradoras, né, empregada de seus pais, dizia que ela parecia uma rosa, de tão linda. E ela chegou a não querer mais esse nome, porque achava que ia crescer no coração dela a soberba. E um dia Nossa Senhora aparece a ela e diz: meu filho gosta muito de que você seja chamada de Rosa, né? E ela aceita aquele nome, e quando entra na ordem terceira dominicana, ela assume o nome, né, de Rosa. E é conhecida por ser Rosa de Lima, porque identifica a cidade da santa, né, Lima, no Peru. E esta santa, ela tem assim uma vida de oração e mística muito profunda. Cuida de pobres, de doentes. Em sua casa, depois da morte de seus pais, ela faz da sua casa um lar para acolher doentes e pobres. E tem um dos milagres atribuídos a ela, extraordinário, né? Santa Rosa tinha na sua casa um homem que tinha uma gangrena na perna, e a perna dele teve que ser amputada. E depois da perna amputada, aquele homem entrou em desespero, em uma depressão profunda. E Santa Rosa fez uma oração para aquele homem com a perna amputada. No outro dia, ao amanhecer, a perna estava no lugar e curada. Os médicos foram ao lugar onde tinham enterrado a perna e cavaram lá, e a perna não estava mais lá. Foi por um prodígio de Deus recolocada, né, no lugar e curada. Então, imagina quantas pessoas acorriam a Santa Rosa de Lima. Se o Frei Gilson, né? Se o Instituto Hesed, se a Canção Nova, com meios de comunicação, atrai milhares de pessoas, imagina um milagre como esse, hein? As pessoas iam acorrer assim, às multidões até o santo, né? Então Santa Rosa de Lima realmente é um grande marco para a América Latina, é uma santa de altíssima grandeza. O Papa Emérito Bento XVI, eu espero que logo nós consigamos chamá-lo, né? São Bento Magno, né? Eu espero a canonização de Bento XVI e que ele receba o título, né, de Magno. Vamos ver se acontece, né? Um pedido aqui desse devoto. Gosto muito do Papa Bento XVI. E ele chegou a dizer que Santa Rosa de Lima representava muito bem a América Latina, por quê? De uma vida de pobreza e muito amor a Jesus, né? A nossa realidade do continente latino-americano tem isso, né? É uma realidade pobre de recursos, mas de um amor a Deus grandioso, grandioso. E nós ouvimos no Evangelho de hoje este dizer de Jesus acerca do reino dos céus. É como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa lá o escondido e cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Ou seja, o reino dos céus está a nosso dispor. Pode ser que você o encontre por acaso, que é a primeira parábola.
alguém encontra ali, escondido, um tesouro, num campo. E cheio de alegria, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Ou seja, este homem não era um profissional, não era um caça-tesouros, né? Ele encontrou, mas quando ele encontrou, ele guardou para si aquele segredo, né? E vendeu tudo o que tinha para ter para si aquele tesouro. Já na segunda parábola, era um profissional, né? Era um comprador de pérolas preciosas. O cara tinha como profissão isso. Ele buscava pérolas preciosas e encontrou uma de grande valor. Qual é a sua característica nessa busca do reino dos céus? Você está aqui por acaso? Você por acaso veio à Canção Nova? Não engano o padre não, eu sei que tem gente aqui forçado, né? A esposa disse, vai ou vai? Né? Ele veio com toda a liberdade, né? A namorada disse, vai ou vai? Né? O esposo disse, eu estou indo e você vai comigo. Acabou, né? A água parou, vamos, né? Então, tem uma amiga que ama muito a Canção Nova e que você gosta dessa amiga, ela te faz muito bem, e há tanto tempo ela te enchia a paciência para ver na Canção Nova, e até que chegou o dia, né? Aqui estou eu, né? Na Canção Nova. Eu tenho um testemunho de um jovem sarado que eu atendi lá em São José dos Campos, no tempo que eu estive lá, que ele contou para mim, o Maranatá era no tempo do carnaval, e uma grande amiga do trabalho disse a ele, eu quero que você vá ao Maranatá no carnaval, e ele tinha muito amor àquela amiga, ele não conseguiu dizer não, só que ele estava com todo o esquema para fugir da amiga no dia do encontro. Ele disse que ele já tinha preparado o lugar que iria para o carnaval, já tinha separado o dinheiro para droga, para camisinha, para realmente aprontar no carnaval. Estava com tudo pronto. Quando ele estava preparando para sair, a amiga chegou antes e buzinou na frente da casa. Pam, pam. Fulano, eu vim te buscar porque eu estou indo mais cedo, né? E ele disse que quando olhou, que viu ela e não tinha mais o que fazer, ficou com tanta raiva, né? Foi lá, desmontou aquela mochila lá, aquela mala da bagaceira que ele estava preparado para viver, botou lá umas roupas qualquer e veio para o Maranatá. E ele disse que bendita a amiga, padre, porque esse homem viveu uma experiência tão forte do Espírito Santo, que ele passou quase 2 horas confessando lá comigo. Foi uma confissão assim maravilhosa, e eu fiquei com muito medo, sabe por quê? Primeiro que ele tinha tatuagem da ponta da unha até aqui o pescoço, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que será esse homem, né? Aí confessou a confissão muito linda, e depois caminhando ali na missão ele queria ser padre. Eu disse, meu Deus, quando ele levantar o cálice, né? Que mostrar aquele negócio todo assim, como é que vai ser isso, né? Ficava preocupado. Mas uma conversão muito bonita. Depois ele viu que não era o caminho dele, né? Está namorando, espero que constitua uma família santa. Mas só para você entender, né? Não importa o meio que Deus usou para você vir ao encontro de Deus nesse dia na Canção Nova, para você nos acompanhar pelo sistema Canção Nova de comunicação, não importa. Deus é um pescador de extrema esperteza. Ele usa vários tipos de isca, ele usa vários tipos de meios para te trazer ao seu encontro. Se você veio porque estava aí, encontrou este momento de graça, esse tesouro, alguém te trouxe aqui, não foi assim uma busca sincera e já insistente, não importa, o tesouro que você encontrou é o reino dos céus. Receba com agrado, viva bem esse momento. Agora, se você já é um profissional, né? Já busca a Deus há tanto tempo. Eu desde os anos 2000 estou aí nessa luta da busca de Deus. Retiro e retiro, encontro e encontro. Nós somos meio que profissionais de buscar essa pérola preciosa. Quantos aqui já fizeram retiro, de ficar 3 dias rezando num lugar à parte, assim fechado? Vale a Canção Nova também, vir para cá e ficar 3 dias aqui rezando. Ou um retiro, um Maranatá, um encontro, né? Um retiro aí numa nova comunidade. Quem já fez isso alguma vez na vida, retiro de carnaval? Levanta a mão. Baixa.
Quem já foi nesses retiros ou veio à Canção Nova mais de 10 vezes? Levanta a mão. Já diminuiu bem, né? Quem já pode dizer assim, padre, já faz mais de 30, 20, 40, eu nem lembro quantos retiros eu já fiz na vida? Levanta a mão. Eu já estou careca de tanto retiro que eu já fiz, gente. É uma busca deste encontro do tesouro que nós não vamos desistir nunca. Deu para entender? Nunca. No dia que você desistir de buscar o tesouro do reino dos céus, você pode perder a sua alma. Isso é muito sério, meu filho. E aqueles que não levantaram a mão aqui, eu digo, pelo amor de Deus, como pode um católico nunca na vida ter feito um retiro? Pelo amor de Deus, procura aí nas agendas da Canção Nova, nos eventos, tem para todo gosto, né? Aqui no Combate da Oração, é um grupo assim para a estrutura da Canção Nova, tranquilo. Não tem aquelas filas grandiosas, não tem aquele momento assim de muitas multidões, é um retiro tranquilo. Procura aí estes retiros para você fazer. Você quer assim um retiro que bomba, que dá muita gente? Osana Brasil, encerramento da quaresma de São Miguel aqui com o Frei Gilson, vai bombar, se prepara, muita fila, muita gente para todo lado, mas uma graça de Deus espetacular. E os retiros aí na sua cidade, os jovens sarados, né, com o padre Edmilson, quantos retiros, quantos encontros. A gente estava agora com o padre Edmilson, ele já estava ajudando no retiro, e disse, padre, não tem semana que o jovem sarado não tem retiro não, né? Graças a Deus, é um retiro depois do outro. Eu tenho acompanhado lá em Cuiabá, no Mato Grosso, um retiro só para homens, chamado Homens de Honra, numa nova comunidade lá em Cuiabá. Se você botar na internet, Homens de Honra, Cuiabá, vai aparecer esse retiro lá. A gente tem feito um retiro todos os meses, 90, 95 homens rezando. Se você somar a equipe de serviço, vai dar aí quase 200 homens rezando. Meus filhos, é unção, hein? É poder de Deus, é graça. Então, nós precisamos buscar a Deus, buscar a Deus. E este combate da oração nos leva a encontrar o Senhor. E tem coisas extraordinárias do combate da oração. Eu vivi uma experiência no Amor Vencerá, que é este programa da Canção Nova, né? A Luzia conta que quando o padre Jonas pediu para ela começar o Amor Vencerá, ela chorava, porque ela dizia, padre, eu não sou capaz, como é que eu vou ficar esse tempo todo rezando, eu não tenho capacidade. E o padre insistia, ela ia chorando, né? E ela foi vendo os frutos, a graça de Deus, e é um programa assim que realiza grandes prodígios na vida das pessoas. E logo quando eu me ordenei padre, eu ia neste programa rezar, é um grande grupo de oração, eu gosto muito de No Amor Vencerá. E um dia eu estava rezando, e durante a oração Deus me deu a revelação de que Ele estava curando um homem chamado João, que ele era viciado em droga e bebida, e que a mãe dele tinha passado a noite em oração, e ele estava sendo liberto do uso de droga e da bebedeira. E ali eu proclamei, né, aquela palavra, aquela moção espiritual. Passado uns dias vem uma filha lá no confessionário, Padre Joaquim, eu sou prima do João, lá de São José dos Campos, e ele me mandou vir aqui, porque sabia que eu venho na Canção Nova, para testemunhar para o Senhor que ele está liberto, porque o Senhor foi o instrumento de Deus para proclamar a cura. E eu assim muito confiante, né, disse, olha minha filha, diz para o João mandar um e-mail para mim, é do tempo do e-mail, olha como era velho o negócio, né? Não tinha um WhatsApp. Aí eu disse, manda um e-mail para mim, dei um e-mail para ela e fiquei aqui, né, disse, vai que, não sei, é uma pessoa empolgada que viu o programa aí, e o João mandou o e-mail para mim. Dado um tempo, e eu ainda fiquei meio incrédulo, eu fui remanejado para São José dos Campos. Estou lá na casa de missão de São José dos Campos, quem chega? O João. E testemunha para mim a graça do poder de Deus na vida dele. Outro senhor que eu acompanhei lá no Homens de Honra, ele foi na confissão e ele disse para mim, padre, eu sustento a minha vida, a minha família com um depósito de bebida alcoólica. E isso me incomoda um pouco. E eu sei que eu preciso, né, de reorientar minha vida. Não, ele não disse que incomodava ele. Eu disse a ele, meu filho, esta realidade de beber bebida alcoólica, que causa tanto exagero, tanto alcoolismo, isso não é uma coisa que orne com o homem de Deus.
é preciso você pedir a Deus um outro modo de manter sua casa. Aí ele disse que ficou com raiva, né, daquela orientação, mas ele disse que o Espírito Santo gravou no coração dele aquela orientação, e ele continuou rezando aquela orientação, e a loja dele, né, de bebida era o nome assim, era Empório da Bebida, e ele tinha 2 lojas, e ele resolveu mudar radicalmente. Sabe como é o nome da loja dele hoje, das 2 lojas? Empório Santo. Vende terço, medalha, escapulário, Bíblia, imagem, blusa da Canção Nova. Aí eu não resisti, eu disse, mas meu filho, e financeiramente, como é que está? Ele disse, padre, eu estou ganhando 40% a mais. Eu disse, ô glória, Deus abençoe, né? E aí, depois dessa orientação, depois desse retiro, ele foi numa missa que eu estava celebrando lá no Rincão do Meu Senhor. E durante a missa, o evangelho tinha a ver com corrupção, com roubo. E eu disse, olha, se você é auxiliar ou trabalha para um político que você sabe que a vida deste político tem feito mal às pessoas, tem desviado recursos, você é cúmplice desse roubo. Você é cúmplice dessa corrupção, você tem que deixar isso. Aí ele era assessor de um político. Disse, pronto, agora tem que mudar a loja, eu vou perder o emprego. Acabou com tudo, né? Mas aquela palavra de novo gravou no coração dele, e ele teve a coragem de ir lá no departamento público e pedir exoneração. E hoje ele vive para evangelizar e vive doando a vida lá nesse homem de honra, e é impressionante a alegria deste homem. Olha como o poder da oração pode mudar uma vida. Você acredita nisso? E você acredita que Deus que curou, né, aquele doente de Santa Rosa de Lima que perdeu uma perna, pode realizar um milagre na sua vida? Você acredita que não importa a situação que você esteja, Deus pode te libertar de todo o mal? Também, acompanhando um outro homem que foi a um retiro, também nos homens de honra, ele dizia o seguinte, padre, eu entrei no retiro aqui, condenado ao inferno. Eu tinha certeza que não tinha salvação para mim. E ali ele foi narrando a vida dele, e ele disse, padre, eu entrei aqui sexta-feira, já determinado a ir embora, eu não conseguia ficar, não conseguia me controlar. Eu doido para voltar para casa, minha mulher ligou, porque a mulher dele que, tal como eu falei no início, a mulher disse, vai ou vai para o retiro, né? Que ela já tinha feito um retiro nessa comunidade, pediu para ele ir, ele foi, e ele ama muito a esposa, o filho, e disse, não, eu estou gostando, eu vou permanecer, né? Mas com o coração totalmente atribulado. E ele permaneceu, e no sábado, que foi o momento do batismo no Espírito Santo, ele disse que foi impactado tão fortemente pela oração, que daquele instante em diante, ele disse, eu não vou mais sair da igreja, eu não vou mais deixar a oração, eu não vou mais sair deste retiro de jeito nenhum. E ali na orientação eu fui dizendo a ele, meu filho, todo mal que você tenha cometido na sua vida, você deve pedir perdão a Deus e reparar o mal que você fez. Todo mal que você fez, tudo aquilo que você adquiriu, que não foi um trabalho honesto, é possível você fazer uma reparação e, perdoado por Deus, ter uma vida nova, ajudar pessoas. É possível. Mas agora se prepare. Você e sua família vão ter que abrir mão de coisas, de bens, baixar o padrão para poder reparar o mal cometido. Não é fácil dizer isso a um homem, sim ou não? Não é fácil tomar posse de que além, né, o pecado de roubo, de apropriação do que não é meu, ele requer confissão e reparação. Eu não posso ficar usufruindo de um bem que não é meu, que eu adquiri de maneira errada. E ali ele ouviu aquilo, e você acredita que ele aceitou, ficou cheio de esperança e disse, padre, eu vou fazer, porque esse é um caminho que vai me levar a ter a esperança de ir para o céu, de não me condenar, de ter a salvação eterna. Eu acredito nisso, padre, porque aqui orando, eu fui batizado no Espírito Santo, eu era um homem que nunca chorava, e eu chorei, né? Se chama dom de lágrimas, né? Você já viu alguém chorando na oração? Sim ou não? Não dá uma unção assim diferente, né? Até entre nós, Renovação Carismática, Canção Nova, a gente tem uma brincadeira que diz assim, se chorou é porque teve unção, né? E
este homem ficou cheio da graça de Deus, aceitou esse desafio, está fazendo todo o processo, né? Para casar na igreja, para levar sua esposa ao caminho do céu, para reparar o mal que ele fez, e está muito feliz e cheio de esperança. Amém? Esse é o poder da oração. Agora, tem que perguntar a você que está aqui no santuário, você que está em casa, você ainda acredita no poder da oração? Sim ou não? E por que você não reza? Hein? Não tem que parar esse negócio de falar uma coisa, dizer uma coisa e fazer outra? Isso não é um negócio meio errado, chamado hipocrisia, né? Então eu quero te propor um caminho de oração. E como eu não sou bobo, né? Não sei se você sabe, mas aqui, né, na minha posição aqui de frente, à minha esquerda, você que está de frente para cá, à minha direita, ali está sepultado o Padre Jonas Abib. Já foi lá embaixo? Aqui atrás, né? E eu creio em todo o desejo de santidade do meu fundador. Com muita cautela, a gente está vivendo esse tempo aí, mas as pessoas vêm aqui e botam pedidos e clamam ali diante do túmulo dele. E eu creio em tudo o que este homem viveu de santidade. E se o Padre Jonas não foi para o céu, não sei quem vai não, viu? Eu creio nisso. Mas o que o Padre Jonas nos ensinou? As 5 pedrinhas, né? Já ouviu falar disso? 5 pedrinhas? Pois é o modo de oração da Canção Nova. De maneira concreta, ele nos ensinou o seguinte: todos os dias, comungar e adorar Jesus. A Eucaristia ela é tão poderosa que nós devemos buscá-la todos os dias. Óbvio, você não é padre, você não é consagrado, você não vai conseguir comungar todos os dias, né? A não ser que você já tenha essa estrutura de vida, uma igreja muito perto. Isso não é fácil, mas pelo menos adorar Jesus todo dia você consegue, a não ser que você more num lugar muito longe da igreja. Depois ele nos ensinou que as 2 primeiras pedrinhas, né? Comunhão e adoração. Terceira pedrinha, palavra de Deus. Todos os dias estudar a Bíblia, pelo menos 40 minutos. Tem um livro, né? A Bíblia no meu dia a dia. Depois ele ensinou o jejum. Toda sexta-feira fazer jejum. Aqueles que já conseguem, quarta e sexta. E ele nos ensinou a confissão mensal. Confissão mensal. Prestem atenção. Se você crê no poder da oração, você tem que buscar a oração, sim ou não? E buscar a oração é estar em comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo está a nosso dispor na Eucaristia, para comungar e para adorar. Amém? Só que para comungar, você precisa passar pelo sacramento da confissão. Da confissão. Meus filhos, eu não sei se você já ouviu essa coisa, mas eu fico muito triste quando eu ouço pessoas dizer, quando eu vejo algumas orientações erradas, dizendo que não precisa mais de confissão, não. Uma realidade assim, fora do contexto católico, de outras religiões, dizendo que não, eu me confesso direto com Deus. Meus filhos, está muito claro no Evangelho de João capítulo 20, para receber o perdão tem que confessar. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem o retiverdes serão retidos. O negócio de entrar no quarto e fechar a porta, pelo amor de Deus, se o Padre Léo tivesse vivo, ele ia dizer assim: sua anta, continua a leitura e tu verás que lá embaixo Jesus vai dizer: quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, entrar no quarto e fechar a porta é para orar, não é para confessar. Será que precisa explicar uma coisa tão óbvia? E é óbvio que só vai se confessar quem ora, né? Então viver a oração para poder comungar Jesus na Eucaristia. E a palavra de Deus é o alimento que nos fortalece. O jejum é um exercício espiritual e também de controle da vontade nesse tempo tão louco de sexualidade depravada, de realidades tão difíceis. Jejuar é um autocontrole. Também
Padre Jonas nos ensina, né, que a confissão deve ser mensal. Olha, eu fico muito preocupado quando alguém vai ao confessionário e diz assim: padre, eu não me confesso há mais de um ano. Digo, meu Deus, mas é o maior poder da igreja e você não quer, meu filho, receber, que é o perdão. O padre diz para confessar todo mês, né? É a espiritualidade que a Canção Nova vive. Mas, muito mais do que todo mês, se cometeu pecado mortal, confissão ontem, né? Uma alma católica não pode permanecer em pecado mortal. Muito cuidado, meus filhos. Esse negócio de falta à missa com motivo fútil, esse negócio do pecado de internet, pornografia, sensualidade, adultério na internet, o processo mesmo de adultério, esses namoros com relação sem casamento, muito cuidado, isso é pecado grave e mortal. Se você está nessa situação, pelo amor de Deus, busque a confissão quanto antes e pare de comungar, porque comungar assim é comungar a própria condenação. A palavra de Deus é muito clara. Ou seja, concretamente, você crê no poder da oração, sim ou não? E por que você não reza? Por que você não vive as 5 pedrinhas? E o mais impressionante é que as 5 pedrinhas o Padre Jonas aprendeu de Nossa Senhora em Medjugorje, né? Em Medjugorje. Esse ano, no dia do sacerdote, eu ganhei um terço de uma filha. Terminou a missa, eu disse: olha, eu quero um presente hoje é o meu dia do padre, eu quero um presente, eu quero que rezem por mim, né? Ninguém vai ficar sem rezar pelo padre hoje, né? E pedi para rezar pelos padres. Aí terminou a missa, ela me deu um terço, e ela disse: padre, esse terço é de Medjugorje, foi abençoado lá na capelinha, eu quero pedir que o senhor divulgue Medjugorje, né? Aí eu, pesquisando lá na internet, a Obra de Maria preparou uma peregrinação em março do ano que vem para Medjugorje, e eu vou estar lá como diretor espiritual. Eu estou divulgando aí, né? Quem quiser ir lá em Medjugorje, rezar, e vai ser uma graça estar lá nesse lugar onde Nossa Senhora revelou ao Padre Jonas as 5 pedrinhas. E ali rezar, confessar e comungar. A espiritualidade de Medjugorje: um terço antes da missa, celebra 2 terços, 2 mistérios do terço eles celebram antes da missa, e celebra a missa, depois da missa, mais um terço, completam o rosário, se confessam. Essa é a espiritualidade de Medjugorje. E o Padre Jonas trouxe isso de lá para nós, para que nós vivêssemos uma vida de caminho para o céu e um combate da oração constante. Amém? Você acredita nisso? Vou insistir. Por que não reza? Porque falta a ação do Espírito Santo. Porque nós sabemos que devemos rezar, sim ou não? Mas só saber não adianta. Se eu sei aqui e do céu não vem uma graça de Deus tocar o meu intelecto, o meu entendimento, e levar esse intelecto, já sabendo da verdade, a desejar, né? É como a gente diz, né? Sair do pensamento e cair no coração, a desejar e fazer o que Deus quer. Sabe quando você vai ser um homem de oração? Nunca. Sabe quando você vai ser uma mulher de oração? Nunca. Então vamos fazer como aquele grande negociador de pérolas, né? Que buscava a pérola e encontrou. Vamos buscar? Você veio a Canção Nova. Então fica de pé por um instante. E diante de Deus, apresenta a tua vida. Apresenta o teu pedido. Apresenta a tua luta. E peça a Deus o dom de ser um combatente na oração. De não desistir de buscar esse tesouro do reino dos céus. E se você o encontrou num campo, num lugar, veio a Canção Nova, às vezes contrariado, às vezes meio que por educação, alguém te pediu a vir, alguém te trouxe aqui, agradeça muito por alguém que te traz, ou mesmo até te força como pai, como mãe, como esposo a ir ao encontro de Deus. Essa pessoa te ama muito. Vamos pedir esse dom, meus filhos. Vamos pedir essa graça de sermos combatentes na oração. E com esta canção, clamar na oração, no poder do Espírito Santo, uma vida renovada e transformada pelo poder de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Cante a sede da sua alma na oração.
minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Ergue os teus braços, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, vem neste no nosso coração, na nossa vida. Fortalece o que é Fortalece a nossa fraqueza, Espírito Santo. Com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Rasgue o céu, ó Sopra meu hoje Pai. aqui. Sopra hoje aqui. Ergue os braços, clama. Vem Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco Com teu poder. Com teu Rasgue o céu, poder. meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Alabarei, 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 alandore. Síria, alabarei, alabarei, alabarei. Vá orando no Espírito Santo. Peça esse dom do alto. Peça a força de ser combatente na oração. Que você passe de um soldado desleixado, de um soldado que não combate, que não se prepara para a luta contra o mal, contra o pecado, a um combatente fervoroso, ardoroso, cheio do dom do Espírito. Clama a graça para poder orar, para poder rezar o Santo Rosário, para poder ir à Santa Missa, para adorar Jesus, para ir aos confessionários. Vá pedindo a Deus uma força especial de graça. Você que necessita de um milagre para acreditar no poder da oração, não tenha medo de pedir esse milagre. Peça a libertação. Peça a libertação deste vício, do adultério que ameaça destruir a sua casa e você não consegue abandonar. Peça o poder de Deus para libertar-se do vício de internet, da pornografia. Peça o poder de Deus para não mais ficar de bebedeiras nos finais de semana, mas ter a Santa Missa como princípio de tua vida, de teu domingo. Pede a Deus a graça de amar a oração e não correr e afugentar-se dela. Orialá, dererê, alabare. E deixa o Espírito Santo ir te envolvendo com todo o poder, com toda a graça. Quando você cantar novamente agora, encerrando esse momento de oração, minha alma tem sede de vós, ó meu Deus, que seja a sua oração e que pro resto da tua vida você busque essa água que sacia a tua sede, que é o Espírito Santo. Repita comigo: Senhor, Senhor, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Do resto da minha combatendo vida. Na oração. Combatendo na oração. E buscando o teu Espírito Santo. E buscando o teu Espírito Santo. Porque eu desejo ir para o céu, Senhor. Eu desejo ir para o céu, Senhor. Canta. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. É o Salmo 42, cante. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. E que sobre vós esse teu desejo de ser um combatente na oração e de buscar o Espírito Santo todos os dias, que seja dissipada toda a investida do inimigo, todo o mal, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.